Já imaginou um país inteiro entrando em guerra contra pássaros? Parece piada, mas essa história é real. Em 1932, a Austrália declarou guerra contra os emos, e o resultado foi mais surpreendente do que você imagina. Fique até o final para descobrir como essa batalha bizarra terminou. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados australianos voltaram para casa e receberam terras para cultivar. Esses ex-soldados se tornaram agricultores em áreas isoladas da Austrália, com a esperança de reconstruir suas vidas. No entanto, o sonho de uma vida tranquila no campo logo se transformou em pesadelo devido a um inimigo inesperado: os emos. Mais de 20 mil emos invadiram as plantações, causando prejuízos enormes. Esses pássaros gigantes que não voam migravam em massa para as áreas agrícolas em busca de comida e água. Sua presença destrutiva gerava desespero entre os agricultores, que viam suas colheitas serem devastadas em questão de dias. Os emos eram atraídos pelas plantações de trigo, que ofereciam alimento em abundância. Esses pássaros eram não apenas numerosos, mas também incrivelmente resistentes. Eles podiam atravessar cercas facilmente, comer grandes quantidades de grãos e destruir plantações inteiras com seus movimentos incessantes. Para os agricultores, a situação tornou-se insustentável. Eles pediram ajuda ao governo, exigindo uma solução para conter a praga de emos que ameaçava seu sustento e sua sobrevivência. Você imaginava que pássaros poderiam causar tanto caos? Comente o que você acha até aqui. Diante do caos, o governo australiano tomou uma decisão drástica: enviar o exército para combater os emus. Em novembro de 1932, o exército enviou soldados equipados com duas metralhadoras Lewis e 10 mil cartuchos de munição. A missão era clara: reduzir a população de emus e proteger as colheitas. O objetivo era eliminar os pássaros e restaurar a paz nas áreas agrícolas, garantindo que os agricultores pudessem colher seus alimentos sem a ameaça constante dessas aves famintas. Os soldados acreditavam que a operação seria rápida e eficaz. Afinal, com armamento pesado e treinamento militar, parecia simples lidar com um bando de pássaros. No entanto, a realidade mostrou-se muito diferente. Os emos provaram ser adversários surpreendentemente difíceis de derrotar. Eles eram rápidos, ágeis e corriam em pequenos grupos, o que tornava difícil atingi-los com as metralhadoras. Além disso, os emos demonstraram uma capacidade impressionante de se dispersar e se reagrupar, confundindo os militares e evitando a aniquilação em massa. A primeira tentativa de ataque ocorreu em 2 de novembro de 1932. Os soldados encontraram um grande grupo de emos, mas quando começaram a atirar, os pássaros se espalharam rapidamente em todas as direções. As metralhadoras, que deveriam ser uma solução eficaz, mostraram-se inadequadas para lidar com os velozes emos. Em várias ocasiões, as armas travaram ou ficaram sem munição no meio do combate, permitindo que os emos escapassem ilesos. A velocidade e a resistência dos pássaros tornaram-se um desafio intransponível para os militares. Em 2 semanas, o exército gastou milhares de balas, mas conseguiu abater apenas cerca de 1000 emus, muito menos do que o esperado. Diante desse fracasso, o major G.P.W. Meredith, que comandava a operação, fez uma declaração irônica que ficou famosa: "Se tivermos uma divisão militar com a resistência dos emos, poderemos enfrentar qualquer exército do mundo." Essa frase resumiu a frustração dos soldados diante da incapacidade de vencer os emos em combate direto. Você imaginava que os emus poderiam vencer o exército? Deixe seu comentário. Apesar de todos os esforços, a operação foi um fracasso total. Os emus continuaram devastando as plantações, e a missão militar foi oficialmente encerrada após semanas de tentativas frustradas. Os agricultores ficaram sem apoio militar e tiveram que encontrar outras maneiras de lidar com os pássaros invasores. A história ganhou destaque mundial e logo foi apelidada de a Guerra dos Emos, um episódio em que as aves saíram vitoriosas, enquanto o exército australiano saiu humilhado. A mídia da época não perdeu a oportunidade de zombar do governo e do exército. Jornais publicaram reportagens satíricas
sobre a derrota das Forças Armadas diante de um bando de pássaros. O episódio tornou-se uma curiosidade histórica que até hoje é lembrada com humor e surpresa. Os emos, por sua vez, continuaram a ser um desafio para os agricultores, mas o governo passou a adotar estratégias mais inteligentes para lidar com a fauna local. A Guerra dos Emos deixou um legado curioso. O governo australiano aprendeu que o uso de força militar nem sempre é a melhor solução para problemas ambientais. Posteriormente, foram implementadas políticas de controle de pragas mais eficazes e sustentáveis. Além disso, os emos se tornaram um símbolo de resiliência e perseverança na Austrália, representando a capacidade de enfrentar adversidades com tenacidade. Lógica, curiosamente, apesar do fracasso militar, os agricultores eventualmente conseguiram controlar a população de emos com a construção de cercas mais resistentes e programas de controle ambiental. Hoje, a Austrália mantém uma relação mais equilibrada com sua fauna nativa, reconhecendo a importância de preservar a biodiversidade enquanto protege as atividades agrícolas. Além do aspecto militar e agrícola, a Guerra dos Emos tornou-se um exemplo de como soluções simplistas para problemas complexos nem sempre funcionam. A situação também levantou questões sobre o impacto humano no meio ambiente e a necessidade de coexistir com a fauna local. Essa batalha peculiar ressalta que a natureza, muitas vezes, encontra maneiras inesperadas de resistir e sobreviver. A história da Guerra dos Emos continua sendo contada em livros, documentários e artigos acadêmicos, destacando-se como um dos episódios mais inusitados da história militar. Ela também inspirou debates sobre o controle ético de pragas e como o equilíbrio entre a agricultura e a preservação ambiental é essencial para um futuro sustentável. Você já conhecia essa história? O que achou dessa batalha inusitada entre humanos e pássaros? Deixe sua opinião nos comentários. A Guerra dos Emos prova que a natureza pode surpreender até mesmo os mais preparados. Essa história bizarra nos lembra que, em alguns casos, a força bruta não é suficiente para superar os desafios. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais curiosidades incríveis, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Quem sabe qual será a próxima história surpreendente que iremos contar? Fique ligado para mais aventuras curiosas e fatos históricos que desafiam a lógica.